Pai do Senhor, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui juntos com a graça de Deus, com o nosso projeto Imago-Dei, Palavra de Deus para o seu coração. E o texto para refletirmos hoje encontra-se em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 15, que diz: Ponho, pois, diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva. Diante de tal declaração, gostaríamos de refletir com vocês, subordinado ao seguinte tema: cuidado com as suas escolhas. A nossa vida, ela é permeada de escolhas. Escolhemos para onde ir, o que comer, o que vestir e com quem nos relacionarmos. Porém, há escolhas em nossas vidas que não têm grandes implicações. Porém, há escolhas em nossas vidas que têm implicações eternas. E no que diz respeito ao texto aqui em apreço, o Senhor fala com o seu povo, pedindo e solicitando e dando uma orientação, dizendo: escolha a vida. E ele traz a consequência da vida, para que vivas. Porém, podemos analisar que ao longo das Escrituras Sagradas, vemos personagens bíblicos que preferiram escolher de acordo com a sua própria vontade e desprezaram a vontade de Deus. E quais são as consequências de olharmos para aquilo que nós desejamos, ainda que Deus não queira para a nossa vida? Podemos analisar que no capítulo 13 de Gênesis, podemos ver que há escolhas erradas em nossas vidas que fazem-nos perder as dádivas já alcançadas da parte de Deus. A Bíblia diz que Ló, diante daquela declaração que o seu tio lhe impôs, dizendo: escolha para onde você for, quer para a direita ou quer para a esquerda. O texto bíblico diz que Ló levantou seus olhos e escolheu toda a campina do Jordão. E Moisés diz que era toda bem regada, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para a terra de Zoar. Porém, não era nenhuma dessas terras. E a Bíblia diz que os moradores de Sodoma eram grandes pecadores contra Deus. E, no entanto, Ló optou em ir para lá, escolheu em ir para lá. E no capítulo 19, vemos que a consequência dessa escolha foi perdas e perdas drásticas. Ele perdeu bens materiais, perdeu a moral e a moralidade para sua esposa e para suas filhas. E ficou embriagado, assim, então, perdendo até mesmo o senso que ele tinha de viver plenamente diante de Deus. É interessante que as perdas de Ló foram perdas consequentes à sua escolha. Podemos observar que quando ele entra em Sodoma, ele entra com gados, ele entra com reses, ele entra justamente com diversos tipos de servos, com tendas, com ouro e com prata. Porém, quando ele sai de Sodoma, no capítulo 19, ele só sai com 2 filhas, que eram suas 2 filhas. Ele sai com a sua esposa, que no meio do caminho se converte em estátua de sal, pois desobedeceu a orientação que o anjo havia dado. Quais são as escolhas que você está fazendo para a sua vida? Cuidado, porque há escolhas que nós fazemos que podem ter implicações eternas. Bote a sua vontade, as suas decisões na diretriz de Deus. Apresente a Deus as suas decisões antes de você tomar uma atitude precipitada. Há textos bíblicos de pessoas que optaram em escolher a coisa certa ou a pessoa certa. A passagem bíblica em Mateus, capítulo de número 10, diz que havia um momento em que estavam os coletores de imposto na alfândega. Jesus passa por um daqueles, por nome Levi, olha para ele e diz: segue-me. A Bíblia diz que ele se levantou e o seguiu. E, no entanto, o ministério de Mateus foi um ministério exemplar e tremendo, porque ele escolheu a coisa certa. Em nossas vidas temos que fazer o mesmo, buscar a coisa certa a fazer, buscar a orientação certa. Temos que buscar justamente a diretriz de Deus para que possamos assim então ser bem-sucedidos. E aquilo que alcançamos da parte de Deus, as dádivas alcançadas, que elas não venham a se perder por uma escolha errada que nós venhamos a fazer. E para você que ainda não professa esta fé salvadora, o Senhor diz para você nesta manhã, diz para você nesta tarde ou nesta noite, o horário que você estiver vendo essa gravação: ponho, pois, diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o Senhor diz para você: escolhe, pois, a vida para que vivas. Jesus disse em Mateus 7 que há 2 caminhos. Caminho fala justamente de trajetória de vida. Há 2 caminhos que nós temos que seguir. E ele diz que há um caminho e há uma porta estreita, e há um caminho e uma porta larga. Porém, muitas pessoas optam em entrar pela porta larga e andar pelo caminho espaçoso.
Por quê? Porque porta larga, você não precisa se comprimir. Caminho espaçoso, você não tem dificuldade em trilhar, mas no caminho estreito e na porta estreita, a dificuldade é constante. A perda, às vezes, de coisas que você não gostaria de perder, você tem que perder para poder alcançar. Porém, o que vai diferenciar um caminho de outro não é simplesmente a dificuldade ou a facilidade em trilhar eles, mas sim o final deste caminho. Porque a Bíblia diz, dizendo Jesus, que o caminho que leva à condenação é o caminho largo e espaçoso. E esse caminho é justamente o caminho oferecido por Satanás para tragar a sua vida. Muitas vidas têm sido tragadas, muitas vidas têm sido perdidas por conta das drogas, do álcool, da promiscuidade sexual, da promiscuidade da moralidade, ou seja, preferem viver ao seu bel prazer e esquecem que o único caminho que conduzirá à salvação será o caminho de Cristo. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Faça feito Levi, quando o Senhor te convidar para segui-lo, se levante, siga-o, deixe, renuncie os prazeres deste mundo, porque felicidade tu só terás em Cristo, porque Ele é o detentor de toda a paz e de toda a felicidade. Renuncie, abra mão e continue diante dele com integridade e singeleza de coração. Escolha a vida para que vivas, para que assim então você possa viver e viver uma vida eterna. Projeto Imago Dei, Palavra de Deus para o seu coração. Compartilhe esse vídeo, publique em suas redes sociais, tá certo? Se inscreva em nosso canal, dê o seu like e o seu comentário aqui, assinale aqui no sininho aqui, marque para que você possa receber em primeira mão os nossos vídeos. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, em nome de Jesus.